KGB, opa, KGB da Belarus usou perfis. Só um pouquinho. KGB da Belarus usou perfis falsos para inflamar a crise na fronteira com a União Europeia, diz Meta. A empresa Meta, dono do Facebook, afirmou em relatório publicado nesta quarta-feira, dia 1º, que a polícia secreta da ditadura da Belarus, a KGB, atuava em desenho de perfis falsos na rede social com o objetivo de impulsionar a crise migratória que há meses se arrasta na fronteira do país com a União Europeia. Mais de 40 contas foram removidas por esse motivo. Os perfis falsos teriam sido usados para criticar o comportamento das autoridades da Polônia, país onde há o maior fluxo de imigrantes, com informações falsas que incluíam denúncia de intimação e uso da força por parte dos guardas poloneses na fronteira. As publicações eram feitas em inglês, polonês e curdo, diz o relatório da Meta. Embora a real identidade das contas tenha sido ocultada, o documento afirma que foi possível encontrar relações com a KGB belarussa. Por outro lado, a Meta também aponta que 31 perfis falsos com origem na Polônia foram deletados por razões semelhantes, ainda que não tenha sido possível vinculá-los ao governo do país. As contas falsas alegavam estar compartilhando suas próprias experiências negativas ao tentarem cruzar a fronteira da Belarus para a Polônia e escreviam sobre a dificuldade dos imigrantes na Europa, segundo detalha o relatório. Postagens sobre medidas anti-imigração na Polônia e sobre grupos neonazistas também foram encontradas. A União Europeia acusa a ditadura da Belarus, liderada por Alexander Lukashenko, de empurrar migrantes em direção às fronteiras com a Lituânia e a Letônia e a Polônia, países membros do bloco, como forma de vingança após sanções serem aplicadas ao país conhecido por reprimir opositores e manifestações pela democracia. O ditador belarusso já admitiu em diferentes manifestações públicas que suas tropas incentivam migrantes a entrarem de forma ilegal na União Europeia. Grupo de direitos humanos afirmam que pelo menos 13 pessoas morreram devido às precárias condições dos acampamentos improvisados na fronteira. Os locais começaram a ser esvaziados por soldados da Belarus em novembro e os migrantes foram levados para armazéns na região. A autoridade da União Europeia diz que a situação melhorou com a medida, mas que ainda há 8.000 a 10.000 migrantes da região. O bloco europeu propôs nesta quarta um pacote polêmico com a justificativa de amenizar a situação nas fronteiras. O documento prevê que Letônia, Lituânia e Polônia tenham permissão para deter imigrantes em centros de processamento de pedido de asilo por até 16 semanas. O período permitido atualmente é de 4 meses. Organizações da sociedade civil já criticam a maneira como a União Europeia tem lidado com o fluxo migratório, afirmam que o bloco tem sido influenciado em excesso pelo Partido Nacionalista Conservador no poder da Polônia, o Lei e Justiça PiS, as medidas anunciadas violam a lei de asilo internacional. Twitter exclui perfis ligados a governos. O Twitter também anunciou nesta quinta-feira, dia 2, que excluiu cerca de 3.500 contas que realizavam operações de propaganda de governos. A maior parte das publicações divulgadas o discurso oficial do Partido Comunista da China em relação à minoria muçulmana uigur da região autônoma de Xinjiang. Segundo a rede social, cerca de 100 contas vinculadas a uma empresa ligada ao governo da província. Organizações internacionais afirmam que Pequim tem detido arbitrariamente pessoas
uigur e as submetidas à prática de trabalho forçado e doutrinação política em centenas de centros de detenção. Outras contas excluídas da rede social estavam ligadas a autoridades de países como México, Rússia, Tanzânia, Uganda e Venezuela.